Olá, amigos do Grupo de Oração Ismael. Com muita alegria estamos aqui para gravar mais um vídeo de orientação ao nosso trabalho. Nós vamos tratar hoje de um tema muito atual e muito importante, que é a questão da polarização política, certo? Nós tentaremos fazer uma abordagem o máximo possível relacionada ao ponto de vista mais abrangente, né? Uma visão superior de todo esse processo. Já adianto que nós não vamos fazer aqui nenhuma defesa e nenhum ataque político partidário a quem quer que seja. Nosso único objetivo é compreender como que se dá esse processo, ao mesmo tempo passar orientações de acordo com os autores que nós fizemos a pesquisa aqui, para podermos ter uma dinâmica adequada diante desse cenário. Tudo bem? Então vamos iniciar. Começando aqui pelo Krishnamurti, o que ele fala no livro Fora da Violência, capítulo 3. Então vamos lá. Ele diz assim: obviamente, faz-se necessário uma mudança, uma transformação, uma revolução interior. Para realizarmos tal transformação, temos de examinar com toda atenção o que é a nossa vida, em vez de fugirmos dela, de nos entretermos com crenças e asserções teóricas. Pessoal, isso aí é tudo que a gente já comenta nos nossos diversos cursos do IBS, que o Maurício já deu e tudo mais. Essa necessidade de estudo aprofundado do nosso psiquismo, da nossa dinâmica íntima. Por quê? Porque a gente já descobriu que, na verdade, o nosso mundo interior, ele se projeta no exterior, certo? Então, toda a dinâmica dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, a gente vê repercutido no mundo exterior. E a questão da polarização política não está fora desse processo. Nós vamos abordar aqui na sequência a questão de como que ocorrem dois mecanismos de defesa da personalidade que incidem, no caso do campo político, e que estão incidindo bem claramente no momento atual, que são exatamente esses dois aqui. Vamos lá então, aqui está o slide, mecanismos psicológicos universais ou arquetípicos de defesa da personalidade. Os dois que nós vamos comentar particularmente são a introjeção e a projeção. Quem quiser se aprofundar mais nesse campo, a gente indica o curso da TV IBS, O Herói de Mil Faces, especialmente a aula 7, onde o Maurício comenta com muita propriedade, com riqueza de detalhes, cada um desses mecanismos, não só esses dois. Ele comenta sobre vários. No caso aqui, em relação ao nosso tema, nós vamos comentar esses dois, que a dinâmica se manifesta mais claramente. O que seria essa introjeção ou identificação? Nós, para usar uma linguagem junguiana, temos uma persona, o ego ou a persona, que significa a nossa imagem que a gente quer passar para a sociedade, para os outros, como que nós somos. No caso da identificação no campo político, nós nos associamos, nos colocamos no lugar ou nos identificamos com determinado candidato ou determinado político. Na medida que essa identificação cresce, já não faz mais diferença nenhuma o que o candidato faz. Tudo que ele faz, tudo que ele fala é o que está correto, é o que vai a gente defender e não tem como a gente perceber nada de errado. A gente identifica completamente. É um mecanismo que ocorre, seja aquele que apoia o político do governo, seja aquele que apoia o político da oposição, não muda nada. É um mecanismo universal de defesa da personalidade. Funciona dessa forma. E no caso do adversário, a gente projeta a nossa sombra ou os nossos defeitos. Então, tudo que o adversário faz não presta. A gente se identifica com um e projeta o defeito ou a sombra com o outro. Essa é a dinâmica que acontece nessa polarização política atual. No fim das contas, a pessoa, por não conseguir identificar, fazer a análise adequada dos seus conteúdos íntimos, como o Krishnamurti falou que a gente deveria fazer, o primeiro slide que eu comentei, ela fica presa nesse mecanismo de identificação com um e projeção no outro. Isso não ocorre só no cenário político. Se nós pegarmos a questão de torcedor de time de futebol, é a mesma coisa. Torcedor do time A se identifica com aquele time, com aquela torcida, e é tudo de bom. E o torcedor do time B, aliás, e o time B, no caso, é a projeção, é a sombra, é o rival, é o que não presta. Então assim é que funciona. É um mecanismo que
decorre da nossa falta de compreensão adequada do mundo interior. E, além dessa falta de compreensão adequada, temos dois problemas principais que daí decorrem. O primeiro é a dificuldade gigantesca que fica da gente poder transformar. Ainda mais no cenário atual, com tanta divisão, com tanta polêmica nas redes sociais, né, tudo que a gente posta aqui sobre qualquer conteúdo relacionado a isso, daqui a pouco alcança um grande número de pessoas, e aí nossa mente fica sintonizada com essa onda, e aí não tem condição de ter o silêncio adequado para que o conteúdo superior possa se manifestar em nós. Então esse é um primeiro grande problema de toda essa situação aí, certo? A mente vivenciando o arquétipo do adversário, está sempre brigando com o outro, usa o campo político para manifestar isso. Como é que vai vir a percepção, o silêncio? Não consegue. E o segundo grande problema é a questão da própria sintonia com essa onda, porque nós já sabemos que o pensamento ele é matéria e ele é a força criadora, tanto o pensamento como a palavra, os atos, então, mais ainda, né? Então, na medida que a gente sintonia com toda essa polarização que gera discórdia, quantos familiares não brigam nesse cenário? Né? Gera discórdia, briga, ódio, disputa, rivalidade. Nós estamos alimentando todo o campo humano com isso. Se formos olhar na obra de André Luiz, está cheio de descrições, né, de paisagens psíquicas com matéria mental inferior, formas de pensamento, nuvens de bactérias, tudo isso decorrente dos pensamentos coletivos de baixo teor, que é o que decorre naturalmente, por melhores que sejam as intenções dos grupos que estão brigando de um lado ou de outro, o que existe é uma alimentação de um campo psíquico de luta e discórdia. E não tem jeito, essas vibrações vão ficar influenciando negativamente e muitas vezes voltam depois em forma de doenças, guerras, é o que ocorre, né? Então nós também acabamos colaborando para que haja um cenário psíquico inferior no mundo. Dois grandes problemas, então, dessa polarização aí. A dificuldade da transformação, porque a mente não fica silenciosa, e o karma negativo, em termos vibratórios principalmente, que decorre dessas discussões. Então, o que a gente deveria fazer é ouvir, né, as mensagens e os grandes ensinamentos que já nos foram ofertados. Olha o que o Balde recebeu aí de sua voz. Não venho para destruir, e sim para edificar. O que é inútil morrerá por si mesmo, sem que eu vos dê exemplo de agressividade. Então, nós não precisamos preocupar em destruir nada, combater nada. A destruição vai ocorrer naturalmente, faz parte, é uma lei, né? Está até no livro dos Espíritos, a lei de destruição. Nós não precisamos colaborar nesse cenário, né? A fase atual é bem clara, só existe dois tipos de grupos de pessoas, os que vão construir e os que vão destruir. Os que vão destruir vão ter o seu papel, mas poderão também gerar karma, e aí dificilmente, né, ficará bastante complicada a situação para permanecer no planeta transformado. O que nós temos que trabalhar é para construir uma nova realidade, essa nova civilização do espírito. E a mensagem interessante continua aqui, né? Desejaríeis sempre agredir, até mesmo em nome de Deus, com que grande avidez ansiais por discussões e lutas, contra vossos próprios irmãos, prontos a profanar assim minha pura palavra de bondade. Repito-vos, amai-vos uns aos outros. Não discutais, mas dai o exemplo de virtude na dor. Amai vosso próximo, aprendei a estar sempre prontos para prestar um auxílio, em qualquer parte, onde haja um padecimento a aliviar, uma carícia a oferecer. Então, pessoal, aí está bem claro, né? O caminho da transformação, o caminho da mudança não é do proselitismo, não é da briga, não é da disputa. Claro que a gente respeita todos que partirem, que estão envolvidos nesse mecanismo aí. Mas a orientação do alto, a orientação aí da sua voz, o Pietro Baldi, é outra. Que a gente colabore para que a transformação ocorra, compreendendo que o nosso mundo íntimo ele se projeta no mundo exterior e que cabe a nós, estamos todos emaranhados, como diz o Krishnamurti, somos a humanidade toda, colaborar uns com os outros, aliviando as dores, certo? Esquecer essas fragmentações, essas divisões, buscando uma nova forma mental. E na sequência, nós temos aqui uma questão interessante que muitas vezes não é levada em consideração quando a gente olha o cenário político.
que existe sempre um planejamento reencarnatório, né? Nós que já temos a visão do alto, né, do mecanismo da evolução, sabemos que todas as reencarnações são planejadas, né, com ou sem a participação de quem vai reencarnar. E no caso dessas autoridades, nós temos também que entender isso, né? Que todos aqueles que estão disputando o poder, sejam os que estão ocupando a cadeira no momento, ou que estão na oposição, que depois poderão chegar lá, existe a questão das ondas de probabilidade, certo? E que se essa pessoa falir, vai ser terrível para ela. E ela está ligada a nós de uma forma ou de outra, né? Ela falir no campo coletivo vai repercutir negativamente para ela e para toda a coletividade. Então é isso que a gente tem que compreender, para respeitar. E é por isso que o Paulo de Tarso fala aqui, ó, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então olha só, por que não venha de Deus? Porque é questão do planejamento reencarnatório, certo? Nós temos que buscar colaborar com essas autoridades, né? Independentemente de quem esteja no poder ou esteja na oposição, nós estamos aqui repito, aliás, não estamos aqui para defender governo A ou governo B, oposição A ou oposição B. Estamos aqui para buscar uma postura de acordo com as lições evangélicas e de acordo com aquilo que nós recebemos de orientação, certo? Lembrando sempre que essas pessoas podem vir a nos procurar, né? É interessante, a gente não pensa assim, né? De repente a gente está lá no nosso trabalho, no nosso grupo, no nosso templo, enfim, tem um trabalho fraterno de atendimento das pessoas. Já pensou se chega lá um político que a gente não gosta do governo dele, ou que a gente não gosta dele como opositor, a gente ia deixar de atender por causa disso? Não é a conduta fraterna. Ora, se a gente atenderia e nesse momento consideraria ele como um irmão, por que não considerar ele como irmão o tempo todo? Nós não estamos aqui dizendo que devemos concordar com tudo que o governante A faça ou que o seu opositor faça, não é isso. Mas a questão é que a discordância de ideias não afete, né, o respeito, não afete o sentimento superior, que não gere discórdia e toda essa onda inferior que atualmente está por trás de toda a polarização política, né? Essa é que é a questão. E essa imagem de Jesus diante de Pilatos diz tudo, né? Jesus fala para ele, nenhuma autoridade seria sobre mim se do alto não fosse dada a você. Isso é uma coisa interessante de perceber. Jesus estava diante do Império Romano e ele poderia ter feito a maior revolução temporal, mas o caminho é esse. Por isso que ele não fez. E se nós consideramos Jesus como nosso grande guia e modelo, vamos buscar a transformação interior, porque é isso que nós devemos fazer para poder modificar e transformar a nossa realidade. Nessa linha que o Chico Xavier vem dar essa orientação, né? Devemos orar pelos políticos, pelos administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. Então tá aí, né? Por isso que nós fazemos o trabalho de oração para reduzir a polarização política e também por aqueles que ocupam os cargos de poder. E olha o que ele fala aqui na sequência. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Tenho visto muitos espíritos dos que foram homens públicos na Terra em lastimável situação na vida espiritual. Mais um motivo aí para a gente entender que não precisamos torcer para que seja punido, né? Fazer aquela coisa contra o governante que erra ou o opositor que erra. Não. Aqueles que errarem serão naturalmente punidos. E olha que o Chico fala em lastimável condição. Então a gente tem que ter pena de quem está errando, certo? Fazer a nossa parte como cidadãos, buscar a transformação interior, porque é essa transformação que vai permitir com que nós façamos uma verdadeira mudança no mundo. E aquilo que o Krishnamurti fala, né, para a gente poder encerrar. Urge operar-se uma transformação na sociedade, porque nela se vêem tantos males e iniquidades, uma caricatura da devoção e etc. Mas a mudança na sociedade é de secundária importância. Ela virá natural e inevitavelmente quando, como ente humano, tiverdes operado a transformação de vós mesmos. Lógico, né? A transformação interior repercute no exterior. Nós estamos todos conectados e quando muda a informação no campo gerada por um que se transforma, todos os outros também têm condição de transformar. É esse o caminho da mudança. É esse o caminho que nós nunca experimentamos, porque sempre ficamos presos
nas discussões inferiores e até hoje estamos aí num mundo cheio de guerra e de discórdia. Se buscarmos esse caminho diferente, o caminho da transformação interior, isso vai repercutir no mundo externo e assim a gente vai colaborar para uma mudança efetiva na sociedade, né? Sem participar dessa polarização política aí, alimentando conteúdos inferiores de discórdia, disputa e tudo mais. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.